Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, queridos ouvintes, estamos com muita alegria iniciando hoje, nesta emissora, o nosso programa Em Poucas Palavras da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Trata-se de um programa que vai procurar examinar assuntos da atualidade relacionados com a sua vida, a de sua família, as relações da sociedade com o mundo e sobre como nós podemos entender essas questões olhando para a Bíblia, a fim de encontrar respostas que sejam verdadeiras e assim te ajudar na descoberta do que Deus deseja para você. Eu sou Natsan Matias, apresentador desse programa, e junto comigo está o pastor Augustus Nicodemos, comentarista do programa e pastor da Igreja Presbiteriana de Goiânia. Boa noite, pastor Augustus. Boa noite, Natsan, e aproveito também para saudar os nossos ouvintes e dizer aí da nossa alegria em poder iniciar esse programa que eu tenho certeza vai abençoar a vida de todos vocês. Vamos lá, então, ao tema do programa de hoje. Bem, no Brasil percebemos uma imensa multiplicação de igrejas denominadas cristãs, com nomes diferentes, maneiras diferentes de enxergar e interpretar a Bíblia, usos e costumes diferentes, pastor, jeito de falar diferente uma das outras, de vestir, enfim. E você, ouvinte, certamente vê no seu bairro uma, duas, ou dependendo do tamanho do bairro, 3 dezenas de igrejas diferentes, quase que de frente uma para outra. E sobre essa profusão de igrejas que nós queremos falar nesse programa de hoje, pastor Augustus, diante da realidade de tantas igrejas que se dizem cristãs ou evangélicas, como é que nós podemos saber qual é a igreja verdadeira? Essa é uma pergunta extremamente importante, Natsan, porque, sem dúvida, é uma pergunta que o brasileiro faz diante, inclusive, dos fatos dados pelo censo, de que o número de evangélicos cresce no Brasil. Aliás, no Brasil, o número de evangélicos está crescendo mais do que em muitos outros países, a ponto de chamar a atenção da comunidade internacional. Esse é um fenômeno que a gente verifica. Aliás, inclusive esse ano eu vou participar de um evento nos Estados Unidos e me deram a oportunidade de falar num workshop lá e eles querem exatamente que eu fale sobre essa questão, De fato. o crescimento dos evangélicos no Brasil e o que é que isso representa. Bom, Natsa, com relação à sua pergunta sobre como saber a igreja verdadeira, eu creio que o referencial de fato é a Bíblia. Sim. Nós encontramos na Bíblia a revelação de Deus, que Deus nos dá de si mesmo, e temos que considerá-la como sendo a única fonte confiável para, a partir dela, construir o que seria a identidade da verdadeira igreja. Muito embora aqui algumas pessoas vão dizer, mas a Bíblia pode ser interpretada de várias maneiras e todas estas igrejas elas apelam para a Bíblia, a resposta é que a Bíblia tem que ser lida da maneira correta. Ela não pode ser espiritualizada, ela não pode ser alegorizada. Nós temos que ler a Bíblia como um texto, e um texto se sujeita às regras normais de interpretação. O sentido geralmente é o sentido simples, ele é dado pelo contexto, ela tem que ser analisada no seu todo. Você não pode pegar uma passagem isolada, você tem que comparar essa passagem com outras passagens e assim construir o sentido da Bíblia e o seu significado. E quando a gente faz isso, a gente percebe que, de acordo com a Bíblia, uma igreja, para ser considerada cristã, ela tem que, primeiro, crer e confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele nasceu de uma virgem, que ele morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou ao 3º dia, que subiu aos céus, que a salvação nos é dada gratuitamente por Deus mediante a fé no seu sacrifício e na sua ressurreição, que nós somos pecadores, incapazes, indignos do perdão de Deus, impotentes para resolver o nosso estado. O pecado nos afasta de Deus, nos torna devedores de Deus, por isso nós não podemos nos salvar, nós não podemos por nós mesmos merecer esse perdão, salvação só na pessoa de Jesus Cristo. Se nós tivermos uma igreja que anuncia isso, Cristo Jesus, o Filho de Deus, o único e suficiente Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, então você já tem ali uma igreja que está fundamentada sobre aquela verdade essencial do cristianismo. Soma-se a isso algumas outras características que são decorrentes. Uma igreja verdadeira, ela vai
anunciar a palavra de Cristo, ela vai ensinar os valores de Cristo, ela vai querer que os seus adeptos sigam aquilo que Jesus Cristo ensinou. Então ela vai enfocar o ensino, ela vai enfocar o discipulado, ela vai procurar tratar das necessidades pessoais e diárias daquelas pessoas que professam fé em Jesus Cristo. E aqui entra uma questão muito interessante, que é a questão do dinheiro, que é o ponto que é levantado hoje em dia, inclusive pela mídia secular, contra as igrejas evangélicas. E eu quero fazer coro também. Igrejas evangélicas, ou qualquer igreja, ela precisa de recursos para poder funcionar como instituição. Então, num certo sentido, você vai encontrar isso na própria Bíblia, quando Jesus Cristo disse aos seus discípulos que eles vivessem do Evangelho, ele está se referindo aos apóstolos, aos líderes da igreja original, e que eles, onde entrassem numa casa, comessem do que fosse oferecido e vivessem, enfim, da caridade e da boa vontade do povo. Então, há necessidade de falar sobre essa questão. Uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus, que foi perdoada gratuitamente por Deus, salva pela fé em Jesus Cristo, ela vai querer demonstrar a gratidão dela a Deus e contribuição financeira faz parte dessa gratidão. O grande problema, Natson, é que hoje existem igrejas se chamando de evangélicas e usando essa parte aí como sendo o carro-chefe da sua estrutura e do seu ministério. Igrejas que são construídas em cima da exploração da fé das pessoas, que propõem pactos com Deus, que propõem barganhas com Deus, do tipo assim, se você fizer sacrifício, se você der a sua contribuição, Deus vai lhe retribuir em dobro, a sua contribuição é como a semente que você planta, Deus vai fazer você prosperar. Enfim, aquela mensagem que constitui a verdadeira igreja, que eu disse no começo, que é a morte e a ressurreição de Cristo, o Filho de Deus, para nossa redenção e perdão, ela acaba sendo substituída por uma pregação a respeito de vitória, prosperidade financeira, sucesso na vida, cura e resolução dos problemas e das doenças. Enfim, há uma distorção do que seria a verdadeira mensagem evangélica, a ponto de que a gente quase que não consegue mais reconhecer o evangelho em algumas dessas igrejas. E diante disso que a gente tem visto, a sociedade acaba nivelando o que seja igreja evangélica e evangelho por estes princípios, né? Pois é, e coloca tudo na vala comum. Mas a verdade é que entre as igrejas que se dizem evangélicas existem o que nós chamamos de seitas evangélicas, que se elas usam o linguajar evangélico, a Bíblia evangélica, ou a Bíblia que é a mesma, né, dos católicos e dos protestantes, a Bíblia cristã, que usam os hinos, os cânticos evangélicos, mas com o objetivo de pregar prosperidade e exigir do povo, determinar ao povo que para se reconciliar com Deus ou para ser abençoado com Deus, eles têm que dar o que tem e o que não tem. Então, para nós, uma igreja construída em cima da teologia da prosperidade, que foca nessas questões de fazer barganha com Deus, que só fala de vitória, de prosperidade financeira, igrejas que não falam da necessidade de mudança de vida, de arrependimento, de quebrantamento, santificação, fé em Jesus Cristo e andar nos caminhos dele, para nós isso aí não é igreja evangélica, não, é uma seita, e não são poucas, não. Inclusive, uma ocasião, cheguei a ler um desses líderes dizendo que não falava... que ele não falava sobre pecado, sobre sacrifício, porque isso era coisa de fracassado. Mas nós temos a Bíblia o tempo todo falando de sacrifício, de pecado, de confissão de pecados. Sem dúvida. Veja só, o próprio nome evangelho, que é a origem do termo igreja evangélica é aquela igreja que prega o evangelho. O próprio nome evangelho significa, na língua grega, boa notícia ou boas novas. E que boas notícias são essas? Que boas novas são essas? A boa notícia é que Deus olhou para nós, na nossa situação de pecadores, derrotados, condenados, perdidos por causa dos nossos próprios pecados, impotentes para resolver a situação. Deus olhou em graça e favor para nós, e a boa notícia é que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo como pagamento da nossa culpa, para ser o nosso Redentor, o nosso mediador. Então, igreja evangélica, por definição, ela começa
antes de pregar a boa notícia de que Deus nos salva, ela tem que pregar a má notícia. A má notícia é essa, que eu e você, caro ouvinte, nós somos pecadores. Nós quebramos a lei de Deus. Nós ofendemos a Deus com pensamentos, palavras e obras. E Deus é justo, Deus é santo. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o seu pensamento. Ele conhece as suas atitudes. Ele sabe o que é que você faz quando você está sozinho ou quando você está com seus amigos, com seus companheiros, no ambiente de trabalho. Ele conhece todas as coisas. E diante desse Deus não tem um justo, não tem ninguém inocente. E ninguém merece nada de Deus a não ser o castigo e a condenação. Portanto, nós temos que, a igreja verdadeiramente evangélica, ela tem que começar pregando a má notícia, que é exatamente essa daí. E só depois, então, vem a boa notícia. Nós primeiro temos que fazer o diagnóstico, identificar o problema, para depois apresentar o remédio e a cura. Exatamente. Ok, obrigado, pastor Augustus. Vocês ouviram, então, uma boa resposta que certamente irá te ajudar quanto a esse tema. Assim, quando for e precisa procurar uma igreja genuinamente evangélica, cristã, reflita sobre o que você acabou de ouvir. E para te dar mais um tempinho para pensar sobre isso, nós vamos ouvir um trecho de uma música cuja letra tem a ver com o tema do programa de hoje. A Igreja de Cristo é o povo da aliança, raça eleita por Deus em sua graça, santa nação e reino de sacerdotes, povo exclusivo de Deus, povo chamado a pregar, glorificar a Jesus por toda a vida. Ficamos por aqui hoje, esperamos que nós tenhamos te ajudado no entendimento da sua realidade atual e das questões que inquietam a sua mente, o seu coração. Pastor Augusto, suas palavras despedidas no programa de hoje. Muito obrigado, Nathan, pela oportunidade. Quero agradecer a sua audiência, prezado ouvinte. E amanhã, nesse mesmo horário, aqui nós estaremos de volta com mais um programa Em Poucas Palavras. Não perca. E se caso tenha alguma dúvida, envie sua pergunta para o e-mail empoucaspalavras@pipg.org. PIPG de Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Obrigado pela sua audiência. Como disse o pastor Augustus, esperamos você novamente amanhã. Até lá. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite, será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3212-3320. www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nathan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.